honra, mais uma vez, estar reunido com todos vocês aqui no canal Jailson HMTV para junto compartilharmos a palavra do dia, a palavra da hora, a palavra que traz fé de arrebatamento. Para nós é uma honra, é um prazer e uma satisfação. E você que vai nos acompanhar pela manhã, que Deus te abençoe, que abra teu entendimento para você receber a palavra do dia. E você que vai acompanhar esse vídeo pela tarde, que também Deus te abençoe, que possa abrir teu coração para receber a palavra do dia. E você que vai acompanhar pela noite, que também Deus te abençoe, para que você possa usufruir e entender e ver o seu posicionamento no dia que você está vivendo. Então, que Deus te abençoe, quem vai assistir pela manhã, pela tarde ou pela noite, tá bom? Para mim é uma honra estar mais uma vez aqui com vocês para junto compartilharmos a palavra da hora, a palavra de Deus do dia. Muito bem, e hoje vamos continuar, irmão, dentro daquele assunto que nós pregamos domingo passado, sobre a besta. Domingo passado nós falamos sobre a besta tem sido o tempo todo. E vamos continuar nesse domingo e também no próximo. Vamos dar uma continuidade sobre esse assunto que é muito importante nós sabermos sobre isso. Muito bem. E você que ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever para nos ajudar e dar o like, que é muito importante para nós. Muito bem. Apocalipse 17, eu quero ler 2 versículos. Apocalipse 17, versículo 8 e depois o versículo 11 de Apocalipse 17. Muito bem. O versículo 8 de Apocalipse 17 diz assim: E a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo. O profeta disse que isso é a besta mudando de cargo. Sai uma besta, entra outra besta, e assim vai, sucessivamente. Isso aí entendeu? E a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujo nome não estão escrito no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vindo a besta que era e já não é, mas que virá. Sucessão de besta. Passa um tempo, morre, entra outro e assim vai. Entendeu? E diz aqui, essas pessoas que o nome deles não estão escrito no livro da vida, na realidade, essas pessoas, esses que o nome não está escrito no livro da vida, e o livro da vida é uma parte do livro da vida do Cordeiro, essas pessoas que os seus nomes não estão escritos no livro da vida, que é o livro comum, é a parte comum do livro da vida do Cordeiro, essas pessoas são os filhos de Satanás. Isso é tremendo, mas é a verdade. Essas pessoas que os seus nomes não estão escritos no livro da vida são os filhos de Satanás. Muito bem. Agora, versículo 11 diz assim: E a besta que era e já não é, e ela também, olha, e a besta que era e já não é ela também o 8º, e dos 7 e vão à perdição. Apocalipse, capítulo 17, versículo 8 e o versículo 11 são a escritura. E baseado nessas escrituras, meus queridos irmãos, o nosso tema hoje, da nossa humilde palestra é a besta nas 7 eras e depois das 7 eras. A besta nas 7 eras e depois das 7 eras. Agora você pergunta, o que é as 7 eras? As 7 eras, irmãos, são a dispensação, o período de tempo que Deus ia trabalhar com o povo gentil para cumprir aquilo que Paulo em Romanos 11, 25 falou, sobre a plenitude do gentil. Então, quando você lê nas suas escrituras, em Romanos 11, 25, sobre a plenitude do gentil, ali é as 7 eras de Apocalipse. As 7 eras da igreja. A plenitude do gentil representa as 7 eras da igreja. Então, a besta nas 7 eras, e depois que as eras da igreja terminasse, de acordo com a mensagem profética do 7º anjo, as eras da igreja, que foi o período, a plenitude do gentil, irmão, é formado por 7 igrejas.
Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. São as 7 eras da igreja. A plenitude do gentil é formada com essas 7 eras. No dia 28 de fevereiro de 1963, no século XX, a última era da igreja, que a Bíblia chama a igreja de Laodiceia, ela terminou. E a besta estava durante as 7 eras, a besta vinha se manifestando, vinha aparecendo durante 7 eras, quer dizer, durante 2000 anos, porque a primeira era começou no ano 53 do primeiro século e a última era termina no século 20, em 1963, no dia 28 de fevereiro. Aí você diz, então, irmão Jailson, não vai ter mais besta? Vai, porque a besta nas 7 eras e depois das 7 eras. Eu sei que isso é um assunto delicado e tremendo. No certo ponto é delicado e no certo ponto é tremendo. E muitos irmãos que vão me ouvir não vão concordar comigo. Especial, eu digo isso com todo respeito, irmão. Não digo isso para criticar, porque isso aqui não é questão isso aqui não é questão pessoal. Eu não tenho nada contra esses irmãos. Na realidade, eu tenho mais amizade com esses irmãos do que com os outros irmãos que dizem que creem igual como eu creio. A gente sabe que entre nós existe um grupo de ministros que crê que tudo já se cumpriu. Quando fala da besta, diz, não, irmão Jesus, a besta já se cumpriu. Não vai mais ter mais besta mais para se levantar. Mas será que é verdade? Então hoje vamos ver algumas declarações, irmão. Porque a gente sabe que isso é uma preocupação que as pessoas têm. É como eu falei no domingo passado, as pessoas se preocupam sobre o anticristo, porque aqui na primeira carta de João, olha o que é que João fala aqui, ó. Na primeira carta de João. Quando você lê essa escritura, isso dá para entender que ainda tem uma besta que vai se levantar. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18. Da primeira carta de João, João diz assim, filhinhos, é já a última hora. Mas a gente sabe, irmão, de acordo com a mensagem profética, que no tempo de João era a primeira hora, não a última hora. A última hora terminou em 63. A última hora. Filhinhos, é já a última hora. E como viste que vem o anticristo, vem. Olha o verbo, vem. O, artigo definido, o anticristo. Aí ele diz assim, também agora muito se tem feito o anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. Então, João fala do anticristo que estava atuando no momento e fala do anticristo que viria no futuro. E aí? E aí, irmão Jailson? Será que isso é verdade? Será que vai aparecer outra besta? Ou a última besta já aconteceu, já se cumpriu? Então, por isso que o nosso tema hoje é a besta nas 7 eras e depois das 7 eras. Então, quer dizer que ainda vai ter uma manifestação da besta para o futuro, irmão Jesus. É isso que o senhor está dizendo? É isso que eu estou dizendo. Vai ter uma besta que vai se levantar no futuro. Eu não sei. Muitos estão aí apontando o Papa Leão XIV, outros estão dizendo que é o presidente dos Estados Unidos, outros estão dizendo que é o presidente da França. Não sei, ninguém sabe. Mas que vai se levantar, que vai ter a última manifestação da besta, vai ter. Agora eu só sei dizer uma coisa, que ela vai se manifestar, ela só vai entrar em cena depois que a noiva, a esposa de Cristo, for no arrebatamento. Mas o problema, irmão, quando falamos em arrebatamento, que tem alguns pregadores, e eu digo mais uma vez, irmão, eu digo isso de amor, eu não estou criticando meus irmãos que creem nisso, não, de forma nenhuma. Isso é só questão doutrinária. Isso é questão de ideias. Nada contra a pessoa de ninguém. Mas tem alguns irmãos da mensagem que dizem que o arrebatamento já aconteceu. Mas será que é verdade? Será que o arrebatamento já eu disse que o arrebatamento já aconteceu? Não vai ter mais arrebatamento. Ora. Mas eu creio, de acordo com as escrituras e com a mensagem do sétimo anjo,
que vai ter o arrebatamento. Agora, só que eu creio que o arrebatamento já deu início. Ele já foi produzido, porque o arrebatamento está em etapa. 3 etapas. Revelação, dispensação e a ida. Essa ida, que é a última parte do arrebatamento, que ainda está para acontecer. E quando isso acontecer, a besta se manifestará. Então, irmão, a gente vai ver aqui algumas declarações. Eu vou ler aqui várias mensagens, várias declarações para nós entendermos isso. Que foi a besta durante as eras e tem uma besta que se manifestará depois das eras. Por quê, irmão? Olha o que aqui a Bíblia diz em Apocalipse 17, versículo 11. E a besta que era e já não é. Ela era e já não é. Por quê? Sucessão. Sucessão papado. Um papa morre e outro toma lugar. A besta que era já não é. E é ela também o 8º. E é dos 7 e vai à perdição. Esse 8º, irmão, é o 8º reino. E esse 8º reino, irmão, ele já está dando início aí. Mas ele ainda vai chegar ao seu clímax, a sua totalidade. Porque a besta já viveu o 7º reino durante as eras. Por isso que a Bíblia diz, ó, e a besta que era e já não é, e ela também o 8º e é dos 7. 7 eras, referindo às 7 eras. Então, durante as 7 eras, a igreja romana, a besta, o papado, teve seu reinado. Mas tem um reinado que ainda vai, que já deu início. Vamos dizer assim que já deu início. Mas vai chegar o seu clímax, a sua totalidade lá para frente. E quando isso vai acontecer? Quando essa besta, depois das eras, também se manifestar. Isso é um pouco delicado, né? Alguns não vão crer nisso, mas está nas mensagens isso aí. E eu vou ler as declarações proféticas do 7º anjo. Vamos começar logo, para não ficar só nas minhas palavras. Vamos ver o que é que o 7º anjo fala sobre a besta nas 7 eras e depois das 7 eras. Vamos começar aqui, irmão. Eu quero começar com o livro dos selos. Livro da revelação dos 7 selos. Eu quero começar aqui na página 319. Página 319 do livro dos selos. 319. Do livro dos selos. Aqui, página 319 do livro dos selos. Eu quero ler aqui, começar com o parágrafo 106. Quem não tem o livro do selo, tem as mensagens do selo separado, é no 5º selo. O parágrafo é o 106 também. Quem tem a tradução de Goiânia. Eu estou usando aqui a tradução da Voz de Deus. Diz assim no 106. Olha o que aqui o profeta William Marion Branham fala. O diabo teve seus 4 animais. Qual foram os 4 animais do diabo? Cavalo branco, o preto, o vermelho e o amarelo. Esses foram os 4 cavalos que o diabo montou durante as eras. O diabo teve seus 4 animais, que alternava de cor, branco, preto, vermelho, preto e amarelo. Que alternava de cor, sobre o qual sai. Ele teve seus 4 animais, foram todos os 3 colocados em uma cor. Quer dizer, o último animal do diabo é a cavalo bairo, o amarelo, que no original é bairo. Mas foi uma mistura das 3 cores, da cor branca, da preta, da vermelha e da preta. E ele tornou-se um cavalo amarelo, um cavalo branco, um cavalo vermelho, o cavalo preto, e vimos, cada um desses foi uma das etapas do seu ministério, o ministério do diabo. Isso é durante as eras da igreja, irmão. Uma etapa da igreja primitiva que tinha se constituído numa denominação em Niceia. Então, quando foi que a igreja se tornou uma denominação em Niceia? No ano 325, foi quando o cavalo branco começou a galopar, por aí.
Dizem, né? Saiu uma reportagem aí, eu tava vendo aí na internet, que o Papa agora, o atual Papa, tem um cavalo branco. E tem muitos vídeos na internet dizendo, agora o cavalo branco tem Apocalipse aí. Mas ele já vem cavalgando. O diabo já está no seu último cavalo. Esse cavalo amarelo já até se cumpriu, irmão. Vamos lá. A igreja pentecostal original, sobre a qual o Espírito Santo foi derramado, descendo, recebeu um espírito anticristo. Tá vendo aí, irmão? Tá vendo aí? E isso vem acontecendo durante as eras. Paulo já falou sobre isso. Olha, cuidado que entre vós vai vir lobos devoradores, falsos profetas, falsos mestres, formando uma organização. E deu à luz algumas filhas de organização, mudando seu poder 3 vezes. E os colocou em um e fez um cavalo amarelo. Então, o cavalo branco, o vermelho e o preto se transformaram no bairo, no cavalo amarelo. E o profeta continua dizendo, então recebeu um nome chamado morte. E essa morte aqui, irmão, é espiritual. E ele diz, e cavalgou eternidade adentro, tal claro quanto podia ser agora. Aí o profeta diz, agora note. Veja, isso aqui é um alerta, meu irmão, que ele está dando. Agora note, é dado este cavalo e ele está cavalgando. Ele está cavalgando. O profeta está dizendo que esse cavalo... Aí muitos dizem, mas irmão, já isso cavalgou? Não, ele está cavalgando. Olha o verbo, está cavalgando. Por quê, irmão? Porque a besta não ia parar nas eras. Ela ia se manifestar. Nós aprendemos no culto, no vídeo de domingo, que a besta é um poder religioso. Então, ele está cavalgando. Ele não parou de cavalgar. Ele está cavalgando, irmão. Porque a última besta ainda vai se manifestar. Mas, irmão Jailson, o senhor disse que a besta é um poder religioso, é um sistema religioso, claro. Mas sempre tem um homem dominando, como sempre teve durante as eras. E quem é esse homem, irmão Jesus? Eu não sei. Mas vai acontecer antes da noiva. E quando isso, primeira noiva é raptada, a terceira etapa do arrebatamento se cumpre para ele se manifestar. E vou dizer algo aqui, viu? E a noiva de Cristo, irmão, ela, antes de ser arrebatada na sua última etapa, ela vai passar por uma perseguição. Porque o profeta de Deus, ele disse que a noiva... ela vem da grande tribulação. O profeta diz isso. O ano que vem, irmão, eu vou falar sobre aqui, eu vou trazer um assunto sobre a grande tribulação. E vou mostrar aqui a forma que eu creio na grande tribulação. Você diz, mas irmão Jair, o senhor não crê que a grande tribulação ainda vai acontecer? No meu entendimento, ela já aconteceu. Agora, vai ter uma extensão dela, vai ter uma continuidade nela. E o profeta disse que a noiva passará por uma perseguição. Mas ela será arrebatada antes da totalidade disso. Mas isso é assunto para o futuro. Mas vamos ver, veja o que o profeta diz. Mudando o seu poder 3 vezes. E os colocou em um. E fez um cavalo amarelo. Então receberam um nome chamado morte. Isso aqui dá até um assunto bom, né? Qual nome você recebeu? O novo nome, que é a nova aliança? É o novo ministério? Ou você recebeu o nome morte? Isso dá um tema muito profundo, isso. E cavalgou de eternidade adentro. Tão claro quanto pode ser. Agora note, é dado este cavalo. E ele está cavalgando. Ele, quer dizer, ele está cavalgando ainda. Ele não parou nas eras. Porque tem uma profecia na escritura que tem de se cumprir, que é o 8º reino. Vamos adiante com o 7º anjo.
Agora, nós lemos o livro dos selos, vamos para o livro Conduta e Ordem Doutrina da Igreja, volume 3. Esse livro aqui. Quem não tiver esse livro, entre em contato com o irmão Hércules, da editora A Mensagem. Ele tem os 3 volumes, o primeiro, o segundo e o terceiro. Volume 3, página 368. 368. Vamos ver lá aqui. Vamos ver o que o profeta está dizendo aqui. 368. Parágrafo. Vamos ver aqui o parágrafo. Parágrafo 225 do livro Conduta e Ordem Doutrina da Igreja, volume 3. Isso foi pregado no dia 23 de agosto de 1964 pela manhã. Olha o que é que o profeta diz. Parágrafo 225. Você diz, enquanto são degolados pelo testemunho, ele está explicando Apocalipse capítulo 20, verso 4. Você diz, enquanto são degolados pelo testemunho, agora você diz, por quê? Não adoraram a besta. Seguro que você diz, a besta ainda vai por vir? A besta ainda está por vir? Aí o profeta diz, a besta tem sido todo o tempo. Parágrafo 226. A besta tem sido todo o tempo. A besta era o que no passado os lançou nas covas dos leões, tá vendo? Os lançou ali no passado, naquela arena ali em Roma. Esse era o anticristo. É por isso que João disse que vem o anticristo, mas muitos estão se fazendo anticristo. Esse era a besta aí mesmo. Estabeleceu uma forma religiosa. Tá vendo aí que a besta tem tudo a ver com um poder religioso, com um sistema religioso? Exatamente tal. Quase um exemplo. A igreja romana foi tomada da própria Bíblia. Para que fazer isso? Para que fizeram isso? Organizaram a coisa e fizeram uma instituição e fizeram uma igreja universal disso, e tudo que não se inclinasse a ela tinha de ser destruído. Vê? O era. Então isso, irmão, aconteceu durante as eras, e isso está prometido para acontecer também no futuro. Isso não parou durante as eras. É por isso que o nosso tema hoje é a besta nas 7 eras e depois das 7 eras. Tá vendo aí, irmão? Isso aqui é a mensagem profética. Me desculpe os irmãos preteristas na mensagem. Eu também sou preterista, agora sou preterista parcial. Eu creio que tem coisas que ainda vai se cumprir. Me desculpe para os irmãos, os pastores que dizem que tudo já cumpriu, não tem nada para se cumprir. Mas segundo o 7º anjo tem. Tem sim. Lemos aqui a mensagem, o livro Conduta e Ordem Doutrina da Igreja, volume 3. Vamos adiante. Isso aqui são declarações do profeta, falando sobre essa besta durante as eras e depois das eras. Agora vamos para a mensagem, o resumo das 7 eras. 1960, o resumo das 7 eras. Antes de nós lermos esses parágrafos, parágrafo 53 ao 56 da mensagem, o resumo das 7 eras, eu quero ler uma escritura aqui, que está em Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13, eu quero ler essa escritura, que essa escritura é muito importante, para nós entendermos. Apocalipse 13, versículo 2 ao versículo 3, diz assim. Apocalipse capítulo 13, versículo 2 ao versículo 3. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de... Deixa eu ler novamente aqui. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os pés como de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe poder, e seu trono grande podério. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhava após a besta. Apocalipse, capítulo 13, versículo 2 ao versículo 3. Agora, vamos pegar aqui a mensagem, o resumo
das 7 eras, de 1960, eu vou usar aqui a tradução da editora Mensagem, traduzida pelo irmão Hércules, parágrafo 53 ao 56. Veja, o profeta William Branham está ensinando essas escrituras. Parágrafo 53 ao 60, ao 53 ao 56. Olha o que ele diz aqui. Preste atenção, irmão. Que isso já aconteceu, eu não sei aonde. Então, por isso que é a besta nas 7 eras e depois das 7 eras. Preste atenção. Olha o profeta. Agora, recorde. Foi a Roma pagã imperial que caiu pela espada. Quando isso aconteceu, irmão? Isso aconteceu no ano 407, quando os bárbaros invadiram Roma. É só você dar uma examinada um pouco na história, que você vai ver isso aí. Agora recorde, foi a Roma pagã imperial que caiu pela espada. Porém, ela foi curada da sua chaga mortal quando se uniu à igreja cristã nominal de Roma e incorporou o paganismo à cristandade. Olha aí. Então, irmão, quando a Roma, meu Deus, veja que esse espírito é tão poderoso, irmão, que está aqui atuando no nosso país. E o ano que vem, que é o ano de eleição, aí você vai ver, meu irmão. Veja, deixa eu repetir mais uma vez isso aqui, que isso aqui é muito profundo. Agora recorde, foi a Roma pagã imperial que caiu pela espada. Porém, ela foi curada da sua chaga mortal quando se uniu à igreja cristã nominal. Quer dizer, a igreja cristã nominal, a igreja comum, a igreja que não tinha o selo de Deus, que não tinha o Espírito Santo. Quando se uniu à igreja cristã nominal de Roma, incorporou o paganismo à cristandade. Isso aconteceu, irmão, lá no ano... Isso aí foi quando Constantino se tornou o governo clerical. Quando a igreja e o Estado andou junto. E o profeta disse que quando se une a igreja e o Estado é marca da besta. O que tem de pastores na mensagem, pastores fala que com a marca da besta não é brincadeira. E desse modo tornou-se o Santo Império Romano, que pertence até que Jesus viesse e a destruísse. Porém, Roma não está trabalhando sozinha. Olha, porém Roma, a besta, não está trabalhando sozinha. Suas filhas estão bem ao lado dela. E ela assumirá absolutamente a autoridade através do Concílio Mundial de Igreja. E esse concílio, irmão, já começou, já está em início. Agora, claro que ele vai chegar no seu clímax total. Mas esse Concílio Mundial de Igreja já está por aí. Isso começou em 1962, quando houve lá em Roma o Concílio do Vaticano II. Começou lá e está vindo por aí até chegar ao seu clímax total. Isso pode parecer improvável para alguns, porém, na realidade é muito simples de todos verem, porque nesse momento a igreja está controlando a política. Olha, meu Deus, olha, porque nesse momento as igrejas, no plural aqui, as igrejas estão controlando a política e no tempo oportuno manifestarão exatamente qual grande é esse controle. Isso já deu início, irmão. O que está faltando agora é a totalidade, é o clímax total disso acontecer. Mas já deu início. Esse movimento ecumênico terminará em Roma na liderança. Ainda que as pessoas não imaginem assim, será assim. Porque em Apocalipse 13, versos 3 ao 6, é o que nós lemos aqui. Irmão, é por isso que o Papa agora, eu não sei que vocês acompanharam, o Papa fez uma declaração e muitos padres da igreja estão brigando com o Papa. Tudo, porque o Papa disse que não é para adorar Maria, não. Ele disse que a adoração é só Jesus Cristo. Olha aí. E eu estava conversando ontem com um pastor, e quando ele me disse isso, eu disse, pastor, por que isso? Como é que o senhor vê isso? E ele não soube me responder. Sabe o que é isso aí, irmão? Isso aí é o concílio ecumênico.
E esse concílio ecumênico começou lá em 63, quando o profeta William Branham estava pregando os selos lá em Jonesville, lá em Roma estava acontecendo o concílio do Vaticano II. Deu início ali. E lá em Roma foi discutido até sobre o irmão Branham, para os pastores não aceitarem ele nas suas igrejas. E a totalidade disso vai acontecer quando a noiva sair no arrebatamento. Me desculpem os pastores que não creem no arrebatamento, mas eu creio. Meu Deus. É declarado que a prostituta, mistério babilônico, isso é Apocalipse 17, está sentada sobre a besta e ela está controlando o último ou quarto império. Esta igreja romana está fazendo isso com o sistema mundial de igrejas sujeito a ela. Roma está controlando esta imagem. O que é a imagem? A imagem da besta, que é o sistema de igrejas. Será obediente a Roma, porque Roma controla o ouro do mundo. Isso aqui, irmão, vai acontecer lá para frente. A Bíblia diz em Apocalipse 13 que ninguém vai poder comprar e nem vender que não tiver a marca da besta. E a marca da besta já está se cumprindo, irmão, porque a marca da besta é espiritual. Mas vai chegar uma hora que isso vai se tornar literalmente literal. Que você só vai poder comprar alguma coisa, ou vender alguma coisa, ou participar de alguma coisa que você estiver envolvido no sistema, porque a marca da besta é o sistema. E muitas pessoas já estão sendo marcadas hoje. E até dentro da mensagem tem pastores com a marca da besta. Desse modo, todas as pessoas têm que permanecer ao sistema mundial de igreja ou ficar à mercê da situação. Olha aqui, olha isso aqui, irmão. Preste atenção. Desse modo, todas as pessoas têm que permanecer ao sistema mundial de igreja, que é a marca da besta. Ou fica à mercê da situação. Porque não pode comprar ou vender sem a marca da besta na mão ou na testa. E muitas pessoas, irmão, já estão recebendo essa marca na testa na mão, porque isso é espiritual. Mas a situação vai chegar mais pior ainda lá na frente, depois que a noiva for no rapto. A noiva ainda vai ainda passar por essa perseguição. O profeta diz isso aqui, ó. Vou ler. Olha o que ele diz. Essa marca na cabeça significa que terão de aceitar a doutrina do sistema mundial de igreja. Agora, irmão, isso está cumprindo em parte. Especialmente dentro da mensagem. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Você tem um companheirismo com um pastor da mensagem. E só porque, por exemplo, você crê que o novo nome, esse pastor crê que o novo nome é Branham. Mas você não crê. Olha o que ele faz? Ele corta o companheirismo com você. Mas quando chegar esse tempo, irmão, essa marca na cabeça significa que terá que aceitar a doutrina. Mas quando chegar esse tempo que você não aceitar a doutrina desse mesmo pastor, não, irmão Deus, você crê que o novo nome é Branham? Eu digo, não creio não. Então, o que vai acontecer? Você vai ser perseguido. Hoje eu não sou. Eles podem me criticar, podem dizer negócio comigo e tal, mas nem uma perseguição física. Mas nesse tempo, vai ser físico. Essa marca na cabeça significa que terá de aceitar a doutrina do sistema mundial da igreja, a qual é o trinitarismo e etc. Quer dizer, não é só trindade. Aqui é o sistema da marca da besta. Mas tem várias coisas. É o nicolaísmo e outras falsa doutrina, falso ensinamento, falso companheirismo. Tá vendo aí, ó? Olha o que o profeta diz. Essa marca na cabeça significa que terão de aceitar a doutrina do sistema mundial de igreja, a qual é o trinitarismo. Isso muitos já estão aceitando e etc. Quer dizer, não é só a trindade. Que diz que tem alguns pastores da mensagem que diz que a marca da besta é a trindade, mas não é só a trindade. Porque o profeta botou aqui a trindade e etc. Que tem outras coisas. Falsa doutrina, falso ensinamento.
outro profeta no lugar do sétimo anjo, como José Brana, como Osmar Rodrigues, como Cacô Felipe, como William Souto Santiago, José Candelário, tá vendo aí? Quem aceitar esses movimentos estão com a marca da besta. E quando chegar naquele dia, ou você aceita ou vai ser perseguido. E a marca na mão, que significa fazer a vontade da Igreja Mundial. Isso está acontecendo agora? Ainda não. Não na totalidade. Porque a esposa de Cristo ainda está aqui. Mas um dia vai acontecer. É por isso que o nosso tema é a besta nas 7 eras e depois das 7 eras. Como este grande poder, os sistemas eclesiásticos... Olha o que o profeta diz aqui no 56. Preste atenção nisso aqui, irmão. Com esse grande poder, os sistemas eclesiásticos, quer dizer, o sistema religioso, perseguirão a verdadeira esposa. Aqui está noiva, mas eu falo esposa, porque ela já casou. Com esse grande poder, os sistemas eclesiásticos perseguirão a verdadeira esposa. Essa imagem procurará impedir a esposa de pregar e ensinar, e etc. Isso aqui, irmão, não vai acontecer. Isso não está acontecendo espiritualmente. Em parte está acontecendo espiritual, mas isso aqui também vai acontecer literalmente. Agora você pode pregar onde você quiser, na rua, no trem, em qualquer lugar. Eu estou referindo aqui no meu país e em alguns outros países também. Mas vai chegar um dia, irmão, que isso aqui vai ser geral. Você não vai poder, que você não estiver unido com o sistema. Com esse grande poder, os sistemas eclesiásticos perseguirão a verdadeira esposa. Esta imagem procurará impedir a esposa de pregar e ensinar e etc. Seus ministros serão proibidos de dar assistência e verdade às pessoas que se necessitam. Aí o profeta diz. Porém, olha isso aqui, irmão. Olha isso aqui. Que isso aqui já aconteceu, eu não sei, irmão. Eu não sei, mas veja o que o profeta diz. Porém, antes que o anticristo, aí aqui, ó, em pessoa, o último papa, não sei quem é. Porém, antes que o anticristo, entre parênteses, entre colchete, em pessoa, assuma um comando completo desse sistema mundial de igreja, a verdadeira igreja será tirada desse mundo para estar com o Senhor. Oh, glória a Deus. Aí eu pergunto para os preteristas, isso já aconteceu, irmão? Deus arrebatará a sua noiva para a grande ceia das bodas do Cordeiro. Oh, glória! E nós, irmãos, já estamos vivendo nessa ceia do Cordeiro, porque o arrebatamento está dividido em etapa. Revelação, dispensação e a ida. O que está faltando é só a ida. Eu já estou vivendo nessa grande ceia, porque isso é espiritual. A ceia do Cordeiro é espiritual. Oh, glória a Deus. Mas o arrebatamento, a última etapa, ainda não aconteceu. Deixa eu ler mais isso aqui, irmão. Nos emociona. Isso nos faz, eu vou fazer como diz o profeta, isso nos faz religioso. Olha aqui, isso aqui é lindo demais. Preste atenção nisso aqui, irmão. Com este grande poder, os sistemas eclesiásticos perseguirão a verdadeira esposa. Esta imagem procurará impedir a esposa de pregar, ensinar e etc. Seus ministros serão proibidos de dar assistência e verdade às pessoas que as necessitam. Aí li aqui, ó. Aqui é a chave. Porém, antes que o anticristo, em pessoa, assuma o comando completo, que ainda não aconteceu, isso só vai acontecer no 8º reino, desse sistema mundial de igrejas, veja que igreja está no plural, a verdadeira igreja será tirada desse mundo para estar com o Senhor. Deus arrebatará sua noiva para a grande ceia das bodas do Cordeiro. Oh, aleluia! A besta nas eras e depois das 7 eras. Glória a Deus. Isso aqui é tremendo demais, irmão. Isso aqui nos faz regozijar, isso aqui nos faz manter firme, isso aqui faz o nosso coração regozijar,
cada vez mais e saber que o reino de Cristo já é nos nossos corações. Enquanto muitos estão se pegando à religião, à igreja, nós estamos se pegando no reino, que é a palavra do dia, a palavra revelada, a palavra manifestada da hora. Oh, glória a Deus. Graças a Deus, irmão, graças a Deus. Vou ler mais outros parágrafos aqui, irmão. É um assunto tremendo isso aqui, irmão. Mas vamos ver, deixa eu ver, que não dá para terminar hoje, eu trago o assunto no outro dia. Mas vamos ver aqui. Deixa eu ler aqui a mensagem, o arrebatamento, porque aqui o profeta fala algo aqui, irmão, na mensagem do arrebatamento, que é muito importante. Que é muito importante. Porque houve a besta da Isera e depois das 7 eras, depois da Isera tem outra besta. Mas o profeta aqui, irmão, dá o nome da última besta da Isera. Quando essa besta se manifestou, a Isera termina. Essa aqui é a besta que termina a Isera. Mensagem do arrebatamento do dia 14, do dia 4/12 de 1965, parágrafo 60. Mensagem de arrebatamento, tradução da voz de Deus. Parágrafo 60. Olha aqui, irmão. Essa aqui é a besta da última era. Depois dele, vai se levantar outra besta para controlar todo o sistema mundial de igreja. É por isso que o meu assunto é a besta nas 7 eras e depois das 7 eras. Porque, irmão, quando a igreja católica ela estava dominando, dentro da igreja católica existia uma hierarquia. O Papa, ele era coroado como rei. Mas houve o último Papa que foi coroado. E o seu nome foi Paulo VI. E ele foi de 63 até 78. Ele foi de 1963 até 1978. O Paulo VI foi o último Papa que foi coroado como rei dentro da igreja católica. Mas como a Bíblia fala que tem de vir um outro Papa, que tem de vir, então vai ter outro rei, eles vão coroar. E quem vai coroar é o sistema. É o sistema. É isso que o profeta está falando. Olha aqui. Isso aqui, irmão, é muito tremendo. Eu podia parar por aqui mesmo. Eu podia parar esse assunto aqui. Olha aqui, ele diz assim, ó. Porém, antes que o anticristo em pessoa assuma o comando completo, então vai vir outro Papa que vai ser coroado também como rei, que vai trazer a coisa completa, que a coisa já começou. Quando o Paulo VI se manifestou, ele já deu início a isso. Mas tem de vir a coisa completa. Quando é que vai vir? Quando esse Papa, esse anticristo, vir em pessoa. Vai ter um homem. E ele vai fazer o quê? E ele vai assumir o controle completo desse sistema mundial de igreja. Aí eu te pergunto, isso já aconteceu? Pastores preteristas da mensagem. Ainda não, irmão. Isso é futurista. Isso é futuro ainda. E quando que isso vai acontecer, irmão? Deixa eu ler isso aqui. Olha o que aqui aconteceu quando a última besta da Zera, se manifestou. Parágrafo 60 da mensagem ao arrebatamento. Não é de uma coisa estranha que não faz muito na costa leste o grande blackout. Eles não puderam entender isto. O Texas escureceu. Então houve um blackout, houve um apagamento de luz lá no Texas, ficou tudo escuro. Eles não entenderam o que era isso, mas o profeta vem e mostra o que é. Um grande blackout, e esses não puderam entender. O Texas escureceu semana passada, e eles não conseguiram entender isso. Vocês não compreendem que isso é um sinal? Então aquele escurecimento, aquele blackout que deu no Texas, no tempo do profeta, era um sinal de quê? Vocês não sabem que as nações estão ruindo? Israel está em sua terra natal? Estes sinais estão indicando que nós estamos no fim, ao mesmo tempo que está escurecendo. Vocês não sabem que isso é um sinal? Que o profeta anunciou, sim, mas no tempo da tarde haverá luz? Que surgirá uma luz no tempo da tarde?
quando os blackout e coisas tais estiverem acontecendo da maneira que está agora. Meu Deus. 61. Veja exatamente como escureceu. O Papa recentemente veio aqui. E quem foi esse Papa? E quando ele veio, isso aconteceu. Foi Paulo VI. O último Papa das eras. Mas vai aparecer outro Papa que ele também vão coroar como rei. E ele vai ter o controle completo de todo o sistema religioso. E quem disse isso não foi eu. Quem disse isso foi o profeta William Marlon Branham na mensagem O Resumo das 7 Eras, no parágrafo 56. Lembre-se do tabernáculo. Vocês têm fitas. Eu suponho, todos vocês pegaram como o Senhor mostrou até aquele dia no tabernáculo. É exatamente onde aquelas eras da igreja estavam e como elas seriam. E eu as desenhei no quadro ali em cima. Aquelas eras da igreja que vocês vê aqui desenhada no livro. E como aquele Espírito Santo desceu numa grande coluna de fogo e voltou direto ali atrás, naquela parede, e as desenhou ali. Ele próprio, enquanto 300 ou 400 pessoas estavam presentes, olhando para isso. Então, o Papa, esse Papa aqui, que ele não dá o nome nessa mensagem, mas no livro das eras ele dá, é o Paulo VI. Por que ele tinha o nome de Paulo? E era o sexto. Ele foi o Papa, o último Papa das eras. Agora, de acordo com o profeta, palavra 56 da mensagem, o resumo das 7 eras, tem um Papa que vai se manifestar no futuro. Então, se era besta durante as eras, e falta uma besta que vai se manifestar depois das eras, porque as eras terminou. Irmão, deixa eu ler aqui isso aqui. Eu vou ler só esse parágrafo para encerrar o nosso assunto. Isso aqui é um assunto muito profundo, irmão, muito tremendo, mas eu vou parar por aqui. E na próxima, quem sabe que na outra oportunidade, no ano que vem, a gente pode continuar sobre isso. Mas vamos ver aqui. Eu quero ler isso aqui para encerrar, porque isso aqui eu vou mostrar, o profeta vai mostrar quando isso vai acontecer, quando esse Papa, esse anticristo, essa pessoa vai se manifestar. Quando é que ele vai se manifestar? Ele se manifestou durante as eras, mas tem de acordo com a Bíblia e com a mensagem do profeta, que vai se manifestar depois que a era terminou. A era já terminou, mas falta um para se manifestar. Página 277. 277. Eu vou ler para terminar. 277, parágrafo 282, parágrafo 182 ou 183. Página 277 do livro dos selos. Quem não tem o livro completo, tem separado, é no 4º selo. Olha o que aqui o profeta diz. Agora verificamos aqui que este Satanás, após ter sido expulso do céu, encarnado na besta. Agora, ele é uma besta, anticristo, falso profeta, agora besta, e recebeu o nome de morte, e o inferno o seguiu, plenamente Satanás em seu trono. Plenamente Satanás em seu trono. Olha que coisa. Na terra, ele é Satanás, representado na terra. Então essa besta representa Satanás na terra. Visto que agora ele é a cabeça do reino do mundo. Exatamente é o mesmo reino que ele ofereceu ao Senhor Jesus em Mateus 4. Satanás agora se torna um reino pleno. Aí mundo diz, tá vendo que já se cumpriu? Vamos lá. 183, para a gente encerrar a palestra. Agora isso acontece mais tarde. Eu acredito que esse reino, esse 8º reino, já teve início, porque o último Papa das eras já passou. Terminou, que foi o Paulo VI, mas aí deu início. Mas ainda vai ter a plenitude. Porque esse anticristo vai dominar todo o sistema religioso. Que isso não aconteceu ainda. Aí o profeta diz, agora isso acontece mais tarde. Quando, irmão Branham? Ele é falso profeta agora.
ele se tornará besta após algum tempo, quando não cumprir seu concerto com o judeu. Você sabe? Muito bem. Note agora, dado o coração da besta, nesse tempo, e Satanás vai se encarnar, vai. Porquanto, quando vai que ele vai se encarnar plenamente, irmão? Quando vai ser isso? Aí li assim, ó. Porquanto, quando a igreja subir, Satanás é banido. Está vendo? Está vendo? Está terminado. Então, toda a sua acusação está terminada. Está vendo? Agora, enquanto? Então, irmão, enquanto a noiva não subir, não for arrebatada, na última etapa do arrebatamento, porque o arrebatamento tem 3 etapas. Começa com revelação, dispensação e a ida. Essa aqui é a última etapa que falta, irmão. Aí quando ela subir, quando ela mudar de dimensão, quando ela for tirada, então o diabo vai se encarnar num novo papa que eles vão eleger ele como rei. Irmão, o meu propósito aqui, irmão, é te ajudar. Não estou aqui criticando ninguém. Eu sei que entre nós, do povo da mensagem, tem alguns que crê, certo? Que já está tudo cumprido, mas de acordo com o profeta William Branham, tem coisas que vai se cumprir, que tem de aparecer a besta, uma besta ainda do futuro, que vai controlar todo o sistema, e o profeta diz que essa besta é uma pessoa, e essa pessoa é religiosa. Isso não aconteceu ainda, mas quando a noiva for tomada um arrebatamento, isso vai acontecer. Mas antes disso, ela vai passar por uma perseguição, irmão. Ela vai ser perseguida, mas vai ser arrebatada. Que Deus nos ajude. É o que eu peço. Que Deus possa abrir nosso entendimento, abrir nossa mente, para nós entendermos a mensagem da hora. Tá bom, irmão? Que as bênçãos do anjo do pacto, nosso Senhor Jesus Cristo, seja derramada nos nossos corações. Que Deus abençoe. E se Deus permitir, domingo, vamos continuar dentro desse assunto, tá bom? Se Deus permitir, domingo, se Deus quiser. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe.